Irmãos, nós vamos estudar em Apocalipse, no capítulo 12, entre os versículos 1 até o versículo 17. E o tema deste estudo é o grande dragão vermelho, que realiza 3 batalhas, 3 lutas, e ele tem 3 derrotas. É maravilhoso estudar o livro de Apocalipse, esse livro tão majestoso. Chegamos, meus amados irmãos, na metade do livro de Apocalipse. Glória a Deus. Estamos no capítulo 12. Chegamos na metade, passamos da metade, estamos iniciando essa segunda metade do livro de Apocalipse. Nós precisamos entender que o livro de Apocalipse ele se divide em 2 grandes blocos. Entre o capítulo 1 até o capítulo 11, a primeira metade do livro de Apocalipse, nós vimos que a igreja ela foi perseguida pelo mundo, não é? E os juízos de Deus aos ímpios em resposta às orações dos santos. Isso ficou muito claro nos estudos que nós fizemos anteriormente, do capítulo 1 até o capítulo 11. Ali nós vimos os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Vimos também os 7 selos, não é? Vimos também as 7 trombetas de Deus. Essa foi a primeira parte do primeiro bloco desse majestoso livro de Apocalipse. Agora, no segundo bloco, já que nós passamos da metade, como estamos começando a segunda divisão, essa segunda divisão, que vai do capítulo 12 até o capítulo 22, fala da perseguição dos poderes das hostes malignas contra a igreja. É o que a gente chama de o quarteto do mal, né? A gente vai ver aí Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, né? O sistema do mundo que vai atacar a igreja. É o que resume o capítulo 12 até o capítulo 22. Além desse quarteto do mal que aqui vai se levantar, nós também temos as 7 taças da ira de Deus, que compreende os capítulos 15 a 16, capítulo 17 a 19, fala da vitória de Jesus Cristo em contrapartida com esse quarteto do mal. E por fim, entre os capítulos 20 a 22, nós vamos ver a vitória triunfante de Jesus Cristo contra o diabo, contra os ímpios, contra a morte, novo céu e nova terra. Isso fecha o livro de Apocalipse. São 7 sessões. É assim que nós estamos estudando e já falamos em estudos anteriores. Essas sessões, elas são paralelas e elas são progressivas e cobre todo o período que vai da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Aqui no capítulo 12, o que nós vamos estudar, voltaremos ao início da história. Voltaremos a Gênesis capítulo 3, a gente vai ver muito isso nesse estudo. Agora, o tema principal que a gente vai estudar aqui é o mesmo que a primeira divisão, a primeira metade do livro de Apocalipse. É a vitória de Cristo e da sua igreja. É isso que nós vamos ver nesses capítulos. É algo tremendo. Porém, meus amados irmãos, a partir de agora vamos ter uma luta contra a igreja de forma invisível. Não mais daquela forma quando os imperadores romanos perseguiam a igreja através de Nero, Domiciano, e todas as perseguições da igreja até os dias de hoje, não mais. Estamos falando aqui de uma luta completamente invisível, como que cósmica. E é isso que Paulo vai nos orientar quando ele diz lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo vai dizer, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta é contra a carne e contra o sangue, é invisível. Por isso que Paulo vai dizer, se revista da armadura de Deus. Nós vamos ver muitos isso. Aos amados que estão chegando agora, nós queremos informar que essa live está sendo transmitida de forma simultânea, tanto pelo Instagram, também como no meu canal do YouTube, Nobilino Nunes. Você pode entrar lá, você vai ver essa transmissão também. Bom, agora vamos entrar no capítulo 12. E observe como esse capítulo 12 de Apocalipse ele se divide de uma forma muito tranquila e calma de se entender.
Na verdade, aqui nós vamos ter três cenas, três grandes batalhas no capítulo 12 de Apocalipse. O grande dragão vermelho, que é o diabo, ele vai batalhar, ele vai ter três lutas. A primeira delas está entre os versículos de 1 a 6. Essa é a primeira divisão do capítulo 12. O dragão luta para destruir o Messias, e nós vamos ver isso aqui. Mas ele vai sair derrotado. A segunda grande batalha está entre os versículos 7 até o versículo 12, onde nós vamos ver que o dragão luta contra o Miguel e seus anjos. A terceira grande divisão aqui do capítulo 12 está entre os versículos 13 até o versículo 17, quando o dragão luta contra a mulher e os seus descendentes. É muito clara essa divisão do capítulo 12 de Apocalipse. Quando você faz isso, grifa na sua Bíblia, porque fica mais fácil de entender. São três lutas, três batalhas que o dragão ele vai travar. E em todas essas três lutas, o grande dragão vermelho sai derrotado para a glória de Deus. Vamos começar a primeira luta, então? Começa no versículo 1 do capítulo 12 aqui de Apocalipse. Vai começar a primeira batalha. O dragão luta para destruir o Messias. Vamos ler o primeiro versículo que diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Este primeiro sinal no céu que João ele vê, ele é uma visão maravilhosa, grandiosa, é uma visão celestial. João vê uma mulher gloriosa nessa sua visão. É uma visão tremenda. Agora, quem é esta mulher? E o que ela representa, na verdade? Esta mulher, meus amados irmãos, simboliza a igreja. Quando observamos as suas características, nós vamos identificá-la de forma muito clara. Ela está vestida, a vestimenta dela tem os três grandes luzeiros que representam a glória de Deus: o sol, a lua e as estrelas. Você viu no texto? Quando diz que essa mulher está vestida de sol, o sol representa a glória de Deus. Esse é o simbolismo. A glória de Deus que rebrilha por meio desta mulher. É a beleza da glória de Deus estampada no vestido dessa mulher. Que coisa linda! Uma mulher celestial é a igreja de Jesus Cristo. A segunda coisa que faz parte da vestimenta dela é que esta mulher está como que calçada com a lua debaixo dos seus pés. Viu aí no versículo 1? É como se tivesse calçada com... Ela tivesse calçado uma lua debaixo dos seus pés. A lua, ela é o refletor da luz do sol. O fato é que esta mulher está vestida de grande poder. E é isso que aqui representa. Porque nela se concentra o propósito da redenção. Esta lua debaixo dos pés representa a autoridade da igreja sobre os inimigos de Deus. O domínio da igreja não é um domínio político, nem econômico. O domínio da igreja é espiritual. E é isso que nós devemos entender nessa vestimenta aqui. Agora, essa mulher também tem uma terceira característica nas suas vestimentas. A Bíblia diz no versículo 1 que ela tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Há aqui, amados irmãos, uma representação clara, uma alusão dos 12 patriarcas, das 12 tribos de Israel. Por isso que essa mulher ela representa a igreja. É a mesma visão de José, filho de Jacó, que revela isso lá em Gênesis, no capítulo 37. Você pode ver isso na sua Bíblia. Gênesis, capítulo 37, versículo 9. A visão de José foi: sonhei, e também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Olha a visão aí de José, filho de Jacó, o Israel de Deus. Mas lá quando ele viu tinha 11 estrelas, porque o próprio José era a 12ª estrela. Por isso que aqui esta mulher, ela está com 12 estrelas na sua coroa. Diante desses elementos, podemos identificar claramente esta mulher.
Ela simboliza a igreja do Antigo Testamento e, de certa forma, também simboliza a igreja do Novo Testamento. Mas, mais na frente, a gente vai observar que esta mulher ela é atacada e perseguida por Satanás. Além disso, ela tem descendentes que Satanás também vai persegui-la. Amados, é muito importante compreendermos quem é esta mulher. O que temos aqui é um simbolismo da igreja através de uma figura, de uma mulher celestial. É muito claro. Portanto, trata-se de uma figura inteiramente simbólica, mas o que mais importa aqui é compreender, é entender que foi através desta mulher que a igreja, chamada de a esposa do Senhor, foi que os propósitos divinos se cumpriram. É a linhagem de geração em geração, da genealogia, que vai trazendo Jesus Cristo ao mundo. É isso que aqui está representado. Agora, aqui no versículo 2, nós vamos ver que esta mulher, esta igreja, é um sacrifício muito grande que ela tem que fazer para trazer o Messias ao mundo. Acompanhe o versículo 2, quando diz que esta mulher, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Esse texto expressa a agonia da igreja de Deus para trazer o Messias ao mundo. Essa agonia foi longa, foi com dores, foi com sofrimentos e com tormento. Na história da igreja, se você pegar o fio condutor da genealogia de Jesus, Satanás investiu de tudo para que o Messias não viesse, e é isso que esse texto está querendo dizer. Ela, a igreja, enfrentou guerras e deportações. Satanás fez de tudo para tirar do mundo a esperança messiânica, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Esse versículo representa a igreja na sua agonia para trazer Cristo, o Messias, ao mundo. Por isso que ela grita com dores de parto, como diz aqui no texto. Aquele que viria para trazer salvação para a humanidade em sua missão salvadora. Está em foco aqui, nesse texto tão magnífico, essa luta da igreja, a fim de que pela sua genealogia Cristo, o Messias, viesse ao mundo. Damos glórias a Deus, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Os decretos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia! O Messias veio ao mundo, a redenção veio ao mundo, e é isso que esse texto está querendo nos dizer. Agora que nós identificamos, como o nosso irmão Flávio está dizendo, né? Satanás é perdedor, glória a Deus. É verdade, Flávio, é verdade. Como aqui nós identificamos as características desta mulher que estava para dar à luz a um filho, agora no versículo 3 nós também vamos ver as características do dragão, que é o oposto do Messias, o arqui-inimigo de Jesus Cristo. Bora ver no versículo 3, acompanhe comigo. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diamantes. O que isso quer dizer? Primeiramente, precisamos entender aqui que João ele tem uma segunda visão. Enquanto que a primeira visão, ele viu no céu uma visão maravilhosa de uma mulher. Uma mulher gloriosa. Essa segunda visão é bem diferente. Essa visão agora é de um grande dragão, como diz o versículo 3. Este dragão é o diabo, como nós vamos ver mais na frente, no versículo 10, no versículo 6. Este dragão, ele é o diabo, não tenha dúvida. Agora, como é que ele se apresenta? Acompanhe aí no versículo 3, como é que ele se apresenta. Em primeiro lugar, este dragão, ele é grande, ele é vermelho. Vermelho, meu amado, é a cor do sangue. Vermelho é a cor do fogo, a cor da violência. Desde o princípio, Satanás foi grande homicida, sem nenhum respeito pela vida dos homens, tanto física como espiritual. Essa descrição revela que o dragão é um assassino sanguinário, cruel. Precisamos entender isso.
A sua segunda característica é que ele vem, como diz o versículo 3, ele tem 7 cabeças com 10 chifres. Esse texto é paralelo com Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ali João vai ter a mesma visão. Como já vimos anteriormente, o chifre representa poder. E o número 7 representa a perfeição, mas também representa algo que é pleno, que é completo. Ou seja, essas características indicam que Satanás ataca a igreja com o poderio pleno em todas as suas dimensões. Por isso devemos ficar sempre atentos. A terceira característica, aqui ainda no versículo 3, é que ele tem diademas na cabeça. Ele tem diademas nas suas 7 cabeças. Em Apocalipse capítulo 29, versículo 12, Jesus aparece também com esses diademas. Lá está escrito, os olhos são chamas de fogo e na sua cabeça há muitos diademas. A coroa, que aqui no caso são os diademas, é o símbolo do governo, do poder, da autoridade. Isso significa que o próprio Satanás exerce um governo supremo do mal. Nós vimos isso em estudos anteriores. Ele é o rei dos espíritos malignos que foram soltos do poço do abismo, da fenda do abismo. Não pode ser ignorado. Devemos estar muito atentos. Olha o que diz o versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou à terra. O dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de quê? A fim de devorar, risque na sua Bíblia, a fim de devorar o filho quando nascesse. Olha só. Esse dragão é visto nos céus e, com um único golpe da sua gigantesca cauda, ele varreu e derrubou do céu uma terça parte das estrelas. E aqui nós entendemos que essas estrelas são os anjos. Satanás, amados irmãos, ele era o mais poderoso e inteligente de todos os seres criados, mas ele caiu. O profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 13, diz que tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Satanás não queria ser igual a Deus, ele queria ser superior a Deus, ele queria ter mais poder que Deus. Uma terça parte dos anjos prestou lealdade a Satanás, tentando, por assim dizer, uma revolta contra Deus. Era a tentativa de entronizar Satanás e torná-lo rei de toda a criação. Mas a revolta fracassou. Porém, o resultado desta revolta provocou a queda da terça parte dos anjos no céu. É isso que esse versículo 4 ele quer dizer. Amados, Satanás então é lançado à terra. E ele tem somente um objetivo, somente um propósito: perseguir a mulher, o menino e os discípulos do menino. Essa expressão que diz, e o dragão se deteve em frente da mulher, no texto original, é como se ele ficasse em pé de frente da mulher. E olha o objetivo dele. Ele fica de frente da mulher para devorar o seu filho. Olha a tentativa de destruir o Messias. Satanás deve ter pensado assim, chegou a hora de colocar as minhas garras nesse menino. Eu vou devorá-lo, eu vou destruí-lo. Foi isso que ele pensou. A mulher estava prestes a dar à luz, como diz o texto. O diabo já aguardava por esse momento desde Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando lá diz que da semente da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso ele estava atento, pronto para devorar o filho da mulher assim que ele nascesse. Este versículo, amados, fala de tentativas literais do diabo para destruir o Messias, Jesus Cristo. Tanto em sua natureza física, como ocorreu nos dias de Herodes, como em sua natureza espiritual, a respeito do seu propósito remidor. Não é de admirar que Satanás tenha procurado destruir Jesus assim que ele nasceu em carne humana.
E de certa forma espiritual, ele vem tentando destruir Cristo, no sentido de Cristo que nasce no coração dos homens através da regeneração. O filho que a mulher estava para dar à luz é o menino Jesus. Ele tem um poder ilimitado. E todos que se convertem a Ele e o aceitam como Senhor e Salvador das suas vidas, participam da sua natureza divina. Por isso, Jesus disse em João no capítulo 12, versículos do 31 a 32, chegou o momento de ser julgado o príncipe deste mundo. Ele será expulso e eu, quando me levantar na terra, atrairei todos a mim mesmo. Glória a Deus. O propósito da redenção é justamente esse: libertar o homem do cruel domínio de Satanás. É isso. Isso só pode ser feito através do sangue do Cordeiro. Vamos ao versículo 5, porque nós vamos ver que o Filho nasceu. Satanás não pôde impedir. Vamos ver algumas características também desse filho aqui no versículo 5, quando diz: nasceu-lhe, pois, o filho varão, não é? Que há de reger todas as nações com cetro de ferro, glórias a Deus. E o filho foi arrebatado para Deus, ao seu trono. Que texto magnífico, que maravilha, que coisa tremenda. A expressão nesse texto, quando diz que há esse filho que nasceu, que há de erguer o cetro de ferro nas suas mãos, indica que este filho da mulher é o Messias vencedor. O filho que nasceu é o rei. Por isso ele tem um cetro de ferro nas suas mãos. O texto diz que ele foi arrebatado ao trono de Deus. Cristo ascendeu aos céus, assentou-se no seu trono. Ele está no céu e está no seu trono e intercede por nós. É Ele que intercede por nós. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glórias a Deus, meus amados. Que coisa tremenda. Como o Satanás não conseguiu destruir o filho da mulher, ele persegue a mulher, porém, no versículo 6 nós vamos ver que Deus ele intervém a favor da igreja, porque esta mulher é a igreja. E olha o que diz aqui no versículo 6, a mulher, porém, depois que deu à luz, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Esse período de 1260 dias corresponde a 3 anos e meio. Nada mais é do que uma expressão, um período simbólico de calamidades. Não é literal. Precisamos entender que Apocalipse não é literal. Mas a chave desse versículo 6 é uma só, é o cuidado de Deus com a sua igreja. É Deus cuidando da sua igreja. Pois o mesmo em meio ao sofrimento que ela venha passar, ela sempre será guiada por Deus. O deserto aqui não aponta um lugar geográfico. Não é um ponto específico do mapa. Não, não é. O deserto aqui simboliza um lugar de refúgio, de segurança. Da mesma forma que aconteceu no êxodo do Egito, quando o povo de Deus estava sendo perseguido, estava em cativeiro, e Deus o livra e leva para o Egito a fim de ser cuidado, a fim de estar seguro. É isso que o texto está querendo dizer. Encerra-se então aqui a primeira batalha, que compreende os versículos de 1 a 6. Que nos revela a tentativa do dragão para destruir o Messias. Mas glórias a Deus porque ele não consegue e na primeira batalha ele já foi derrotado. Vamos à segunda batalha, né? Como diz aí meu irmão Flávio, Jesus é perfeito. Meu irmão Gilson Fernandes, glórias a Deus também o nosso irmão Ailton. Que bom, minha irmã Silvia Fernandes aqui no YouTube também dizendo aleluia, glórias a Deus. Muito bem. Vamos começar a segunda batalha? Está aqui no versículo 7 e 8. Essa segunda batalha é a batalha do dragão contra Miguel e os seus anjos. Está assim escrito: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. O versículo 8 diz: todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu
para eles. Coisa tremenda. Esta luta, é importante ficar claro que ela não é uma sequência cronológica dos acontecimentos que a gente acabou de ver aqui. Esse texto, na verdade, é uma conexão. Esse texto é uma conexão que o autor ele faz entre a vitória celestial de Miguel e os seus anjos contra o dragão para a vitória terrestre da igreja da igreja que foi resgatada pelo sangue do Cordeiro de Deus. É uma conexão. Agora, aqui nesta passagem, o dragão e os seus anjos não foram apenas derrotados, meus amados irmãos. Eles foram expulsos do céu. Ele perdeu o posto de acusador dos nossos irmãos por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. As acusações do dragão agora não têm mais legalidade, não têm mais jurisdição. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. O destronamento de Satanás no céu foi executado pelo nascimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus. Este é o verdadeiro sentido desta peleja no céu. Que coisa tremenda! Versículo 9 aqui mostra que essa luta que começou no céu, ela vai dar continuidade na terra. Vamos ler junto, versículo 9. E foi expulso o grande dragão vermelho, a antiga serpente, que se chama Diabo, olha aí, Diabo e Satanás, o sedutor do mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Glória a Deus. Agora aqui, meus amados irmãos, isso explica a fúria que esse dragão está contra a terra. Céu e terra aqui estão relacionados. O dragão ele foi derrotado no céu e por isso ele foi lançado na terra, onde a sua ira agora se volta contra os homens. Ele foi expulso do céu. Não tem lugar mais para ele. É importante compreender, meus amados irmãos, que o dragão, o diabo, ele é um ser pessoal. Ele não é uma energia negativa como muitos pensam. Não, ele é um ser pessoal. Ele é um anjo caído. Ele é dotado de vontades malignas, tem planos e estratégias para acabar com a minha e a tua vida. Precisamos estar muito atentos. Ele é sedutor, o seu objetivo é fazer o homem pecar. Ele é astuto e por isso ele usa armas e ciladas. Efésios 6,11 vai dizer, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pedro vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, buscando, procurando quem possa tragar. É preciso estar atento. Não pode ser ignorado. Satanás é o príncipe deste mundo, como diz em João capítulo 12, versículo 31. Ele seduziu a terça parte dos anjos no céu. O seu objetivo agora é seduzir os homens na terra. Precisamos estar atentos. Sua primeira ação na terra, amados, teve sucesso, pois ele seduziu Adão e Eva no jardim do Éden, e isso provocou a maior tragédia da humanidade. Ele usou o disfarce da dúvida. Ele usou a negação da palavra de Deus. Lembra quando ele diz lá em Gênesis? Não foi assim que Deus disse. Olha só a astúcia. Assim ele conseguiu enganar os nossos primeiros pais. Ele ainda usa essas mesmas artimanhas para seduzir os homens nos dias de hoje. Ele é o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. Ele atua nos filhos da desobediência. Por isso que muitos ainda caem na sua cilada. Satanás ele não dorme, não tira férias, ele não descansa. Precisamos estar atentos. Ele engana muitos. Ele é o pai daqueles que vivem para fazer a sua vontade. João 8,44 diz, vós sois do diabo. Jesus vai dizer isso. Vós sois do diabo, que é o vosso pai.
e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais ele se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Atente-se, amado, atente-se a essa palavra. Mas ele foi expulso do céu. Depois disso, os versículos 10 a 12 revelam um cântico glorioso, uma verdadeira alegria, porque o diabo, ele foi derrotado, foi expulso do céu. Acompanha aí a igreja louvando, aqui no versículo 10. Então ouvi grande voz do céu clamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante dos nossos olhos, diante do nosso Deus. Essa troca para nós foi perfeita. Foi perfeita essa troca para nós. Porque o acusador, ele caiu do céu e o advogado subiu aos céus para interceder por nós, Jesus Cristo. Você entendeu? O acusador foi expulso, caiu do céu e o advogado subiu para interceder por nós. Antes tínhamos um acusador, agora temos um advogado justo e fiel. Glórias a Deus. Temos um advogado justo e fiel, meus amados. Por isso nós damos glórias a Deus por isso. O nosso advogado é justo, é fiel. Estes versículos descrevem o cântico da igreja, glorificando, louvando o Salvador e glorificando a expulsão de Satanás no céu. É como se fosse uma limpeza no céu. O céu foi limpo, foi uma limpeza. É tremendo, meus irmãos, é tremendo esse louvor. Agora o louvor continua, acompanha aqui no versículo 11. Eles, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que derramaram. Esse versículo 11 apresenta que a igreja ela vence o dragão por dois grandes motivos. O primeiro grande motivo é que a igreja vence por causa do sangue do Cordeiro. A morte de Cristo é a nossa vitória. O sangue de Cristo é a nossa arma mais poderosa. Seu sacrifício na cruz do Calvário desfez toda a possibilidade de Satanás triunfar sobre o povo de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Só os justos, só os justificados pelo sangue do Cordeiro vencerão, receberão a coroa da vida eterna. Em segundo lugar, o motivo pelo qual a igreja vence o diabo e os seus inimigos é por causa do testemunho da palavra. Está aqui escrito no versículo 11. A igreja vence o dragão quando ela testemunha de Cristo, mesmo em meio à perseguição e à morte. É o que está aqui escrito no versículo 11, no finalzinho. E mesmo em face da morte, não amarão a própria vida. Sabe o que isso significa? Significa que a igreja prefere morrer ao negar o sangue de Jesus Cristo. Por isso, a igreja, mesmo morrendo, ela vence a Satanás. A igreja não ama a morte. Ela ama o Cordeiro até a morte. A igreja não ama a morte. Ela ama o Cordeiro até a morte. Essa é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Vamos seguindo. O cântico continua e fecha aqui no versículo 12. Acompanhe comigo. Por isso, festejais, ó céus, e vós, os que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu a vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Festa no céu.
Festa no céu porque o céu se livrou desses seres malignos que foram expulsos do céu. Então houve festa no céu, mas por outro lado, esse fechamento do canto dos mártires, esse fechamento do canto da igreja glorificada, traz um alerta muito grande. Você percebeu? Quando diz, há festa no céu porque os inimigos foram expulsos, o diabo foi expulso, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós e ele está com grande cólera. Portanto, amados irmãos, se alguém um dia lhe perguntar, onde está o diabo? Está aqui na terra. Ele está aqui na terra. Ainda que derrotado, ainda que capengando, mas ele está ativo. Ele está ao nosso derredor, cheio de cólera, porque sabe que o seu tempo está contado e que seu fim já foi decretado. Ele está cheio de cólera, sabe por quê? Porque não pôde destruir o filho da mulher. Ele está cheio de cólera porque ele foi expulso do céu. Tudo que lhe resta é aplacar a sua ira na terra até o seu fim. Por isso, seu único objetivo é enganar e seduzir o máximo de vida possíveis. Porque ele sabe, como diz o texto, que pouco tempo lhe resta. Precisamos estar atentos à palavra de Deus. Chegamos então ao fim da segunda grande batalha, não é? E mais uma vez o diabo foi derrotado por Miguel e os seus anjos. Agora, até aqui nós vimos essas duas grandes batalhas, mas a terceira batalha vai começar. A terceira luta vai começar. É o dragão contra a mulher e os seus descendentes. Está a partir do versículo 13. Acompanhe comigo. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. O diabo não pôde destruir o filho da mulher. Ele até que tentou, mas a cruz foi um laço para o diabo, porque ele pensou que venceria levando Cristo até a cruz, mas muito pelo contrário, foi justamente que a cruz foi o ponto onde o Filho de Deus esmagou a cabeça de Satanás, prometida em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Que coisa, que texto magnífico! Já que o dragão não pôde acabar e destruir com o filho, o que ele faz? O que ele pensou? Vou então perseguir a mulher. Ou seja, vou perseguir a igreja, vou destruir a igreja. Foi o pensamento dele. Mas damos glórias a Deus, sabe por quê, amados? Porque a igreja do Senhor, ela é indestrutível. Acompanhe comigo no versículo 14, porque vai dizer exatamente isso. Versículo 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e a metade de um tempo, fora da vista da serpente. Glórias a Deus. É remontado aqui o versículo, 6, quando a mulher vai para o deserto, é a mesma coisa, não tem diferença. As asas da grande águia aqui representam os braços protetores de Deus. É um simbolismo da libertação que faz a igreja voar para um lugar seguro. O diabo sofre aqui mais uma derrota. Ele perdeu porque não matou o filho da mulher. Perdeu porque foi expulso do céu. E agora ele perde porque ele não consegue destruir a igreja que é protegida por Deus. A vitória da igreja, meu irmão, não está nas suas próprias forças. Pois ela não tem esse poder em si mesma. Mas a vitória da igreja está no sangue do Cordeiro, o cabeça da igreja. Versículo 15 e 16, e aqui estamos caminhando para o fim, mostra o desespero de Satanás em sua última tentativa para destruir a igreja. É a sua última tentativa para destruir a igreja. Acompanhe versículo 15 e 16, eu vou ler na íntegra. Versículo 15, acompanhe. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Saiu como que um rio da boca dele, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Versículo 16 diz, mas a terra, olha só, a terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Glória a Deus! É como aqui minha esposa está falando, quando ele levanta é para cair. Ele cai mesmo, é isso que acontece.
Esse rio aqui que sai da boca da serpente, simbolicamente, é como que Satanás quisesse engolir a igreja com uma grande inundação. O dragão está invocado, vai perseguir a igreja e lançar contra ela um rio de mentiras e de perseguições. É esse simbolismo aqui. Ele até tenta mais uma vez destruir a igreja, mas ele não consegue. Sabe por quê? Porque o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Ele tenta, mas não consegue, porque a igreja tem dono, o nome dele é Jesus Cristo. Ele tenta, mas não consegue, porque a igreja é protegida pelos braços eternos, protetores do nosso Pai. É por isso que ele não consegue. Por fim, no versículo 17, o dragão cheio de cólera vai pelejar contra os descendentes da igreja, da mulher, os descendentes, os fiéis. Né? Acompanhe aí no versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os seus restantes, com os restantes da sua descendência. Os que guardam, glórias a Deus, os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí grifa aí no finalzinho da sua Bíblia. E se pôs de pé sobre a areia do mar. Daqui a pouco a gente fala desse finalzinho. Esse texto, ele simboliza claramente a igreja do Antigo Testamento que cumpriu o seu papel, deu à luz ao Messias. Agora só resta ao dragão perseguir os descendentes da mulher, ou seja, da igreja. Ou seja, perseguir a igreja de Cristo até os dias de hoje. Aqui temos uma resposta a uma pergunta de muitos crentes. Por que a igreja é tão perseguida nos dias de hoje? Está aqui a resposta. O demônio que não conseguiu destruir o Messias, o demônio que foi expulso do céu, perseguiu a igreja, não consegue destruir, então vai sempre perseguir os seus descendentes. Mas não consegue. Porém, essa última parte aqui do texto que diz, e se pôs de pé sobre a areia do mar, é porque o diabo, ele, depois de todas as suas derrotas, ele se põe meio que de pé em cima da areia do mar. E ele vai chamar dois grandes aliados, dois monstros terríveis, duas bestas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Mas esses capítulos, essas cenas e esses capítulos do majestoso livro de Apocalipse vai ficar para os próximos estudos. Amados irmãos, o que mais importa aqui para nós é entendermos que, embora o dragão seja grande, vermelho, sedutor, temido, ele já está derrotado. A vitória da igreja está assegurada. É isso que esse texto está querendo dizer. Caminhamos não é para um final trágico ou incerto. Caminhamos para uma consumação apoteótica da vitória de Jesus Cristo e a sua igreja. O diabo, o grande dragão vermelho, se levantou nas 3 lutas, nas 3 batalhas e foi derrotado em todas elas. Que Deus nos abençoe com a sua palavra para a glória do seu nome. Amados irmãos, chegamos ao fim de mais